Quem está feliz, diga amém, Jesus. Fala para o irmão do seu lado, eu estou feliz que você está aqui hoje. Estou feliz que você está aqui hoje. Pastora Giovana está toda feliz. A mamãe dela está aqui, né? Veio lá de Nova Friburgo. Cidade abençoada, cidade bonita. Veio matar a saudade, né? Os irmãos também vieram. Que bom, glória a Deus. Queridos, nós estamos... Deus abençoe. Quem quiser... Nós estamos no ano da colheita. Nós temos visto a mão bondosa de Deus operando. E esses dias eu estava orando a Deus e falando: Pai, o que é que às vezes, de certa forma, pode atrapalhar? Conversando um tete a tete com Jesus, falei assim: Senhor, nós estamos com uma expectativa tão grande nesse ano. A expectativa é importante. Você quer saber o tamanho da fé de uma pessoa? Procure conhecer a expectativa que ela tem. É claro, nós não podemos ter expectativas mal direcionadas. Por exemplo, você acredita que eu sou uma bênção para você? Amém, Jesus. Mas presta atenção. Eu acredito que não apenas eu sou uma bênção para você, como eu creio que vocês são uma bênção para mim. Mas eu posso ser sério para você? A sua expectativa, primeiramente, tem que estar em Jesus. Por quê, pastor Felipe? Porque por mais que eu seja uma bênção, e por mais que eu tenha certeza que você é uma bênção, um dia eu posso decepcionar você. Principalmente se a sua expectativa for muito acima daquilo que eu posso suprir. É muito importante que a nossa expectativa esteja em Cristo. O que nós temos aprendido já há muito tempo? Jesus é a fonte, amém? Tudo que nós temos, recebemos, almejamos e queremos, vem dele. Mas nós aqui somos o canal por onde essa fonte pode jorrar em nome de Jesus. Nós somos apenas um canal, mas a fonte é Deus. A fonte é Deus. Mas temos que ter em Deus uma grande expectativa. Querido, a nossa expectativa ela tem que ser do tamanho do Deus que nós cremos que nós servimos. Eu creio que o meu Pai, ele é grande. Ele é poderoso. Eu creio que Deus é bom. Então a minha expectativa nele é a maior e a melhor possível. E eu estava orando nesses dias e falava: Pai, nós estamos com uma expectativa tão grande nas palavras que o Senhor tem nos dado. Mas, Senhor, tem algo que pode atrapalhar que tudo isso que o Senhor está falando para nós, através da sua palavra, que o Senhor tem para nós. Queridos, eu posso afirmar para você que nós não vamos entrar em uma estação ou em um novo tempo. Nós já estamos numa nova estação. Nós já estamos em um novo tempo para as nossas vidas. Eu já estou, eu não vou chegar. Eu já estou. Agora eu preciso resolver o que é que eu vou fazer nesse novo tempo. Eu vou continuar com as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, ou eu vou renovar? É importante isso. E eu orando a Deus, Deus falou claramente comigo, que só tem uma coisa que compete
com a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe o que é? É o diabo. Amém? Amém nada. O diabo está derrotado em nome de Jesus, irmãos. Tem gente que fala mais no diabo do que em Deus, é verdade ou não é? Não, ele está derrotado. Meu Deus é maior. Ele só entra onde a pessoa dá lugar. E outra coisa, a Bíblia não classifica apóstolo, bispo, missionário, pastor. Não. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Qualquer pessoa, por mais ungida que seja, se der lugar, o bicho entra mesmo. Não, esquece. Ele não tem poder. Presta atenção, o diabo não tem poder sobre você e nem sobre a tua casa. A sua vida, a sua casa, a sua família está nas mãos de Jesus. Você tem que temer a Deus. E como esses dias eu mandei uma mensagem para as pessoas. E crê que o Senhor te guardará do maligno. Não. A única coisa que pode competir e atrapalhar a vontade de Deus, o propósito de Deus, os planos de Deus. E Isaías diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, os planos de Deus são maiores do que os meus. Só tem uma coisa que pode competir com a vontade de Deus, é a nossa própria vontade. A sua própria vontade, ela pode atrapalhar a vontade de Deus na sua vida. Porque em toda a trajetória que nós temos de vida na terra, durante toda a nossa caminhada, em vários momentos, nós vamos ter que decidir se vamos fazer a vontade de Deus ou a nossa própria vontade. A sua vontade pode roubar até mesmo a sua salvação. E vamos mergulhar nisso hoje, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. A minha própria vontade pode atrapalhar tudo de bom que Deus tem para a minha vida. Porque, querido, tudo de bom que Deus... Primeiramente, você tem que acreditar. Lembra da expectativa? Quem acredita que Deus tem coisas muito belas, lindas e abençoadas para você? Quem acredita nisso? Ah, não, pastor, eu acho que eu sou o patinho feio. Eu acho que eu sou a ovelha negra. Pastor, eu acho que Jesus, ele ama todo mundo. Só eu que ele não ama. Não. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos nós igual. Da mesma maneira. Quem é que tem mais de um filho? Quem tem mais de um filho? Você ama os seus filhos todos iguais? Você ama o seu filho todos iguais, igualmente? Mas seja sincero. Aquele filho que é mais obediente, aquele filho que atende mais rapidamente quando você pede algo, não é que você vai amar mais ele, mas esse filho, de certa forma, ele vai conseguir alcançar mais coisas, vai ou não vai? Vai. No mínimo, uma coisa que ele vai alcançar é não ter tantos castigos na sua vida. É verdade ou não é? Repreensões. Não vai ser. Se não der motivo, vai ser repreendido? Não. Irmãos, eu creio da mesma forma. Deus olha para todos nós igualmente. Mas é a nossa decisão de como nós vamos viver e andar perante esse Deus é que vai determinar tudo aquilo que Ele tem para nós. Deus quer que todos sejam abençoados. A bênção de Deus é para todos. Mas cabe a cada um de nós ter a certeza daquilo que queremos. A Bíblia fala, em Mateus não, vou ler daqui a pouco. A Bíblia fala em Apocalipse o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Irmãos, Deus, ele é tão poderoso, mas ao mesmo tempo que ele é tão poderoso, criador dos céus e da terra, o mesmo nível de poder que ele tem é o nível de amor e é o nível de educação. Jesus, ele quer fazer muitas obras na nossa vida, mas ele só faz se nós abrirmos o coração. Se nós estivermos dispostos a abrir a porta e dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Faça algo, Senhor. Queridos, Jesus, ele só pode ir até onde você abre para ele passar, porque ele é educado, ele é cavalheiro. Tem muitas coisas na sua vida que Deus só vai agir o dia que você disser para ele: Senhor, eu quero. Vamos aqui em Mateus capítulo 26, versículo 36. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Querido, esse texto da Bíblia fala de momentos antes da prisão do Senhor Jesus, onde Judas Iscariotes vai lá, dá um beijo nele e denuncia para os outros que aquele é Jesus. E ele é levado preso, e a partir dali começa toda aquela via sacra de Cristo. Toda aquela trajetória onde no final ele morreria na cruz por nós. Irmãos, entenda bem. O Senhor Jesus, ele veio a essa terra. Ele ensinou a palavra, ele operou muitos milagres, mas Jesus sabia que o momento principal dele, o real propósito pelo qual ele veio à terra, se dispôs da sua glória, assumindo a forma de servo, entrou pela porta, ou seja, pelo ventre materno. O real motivo de Jesus vir à terra, o principal propósito, o propósito real, central, era que ele morresse na cruz por nós. Ele foi tomar o nosso lugar na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, a criação com seu Criador. Ele poderia ter feito muitos milagres, como fez muitos, mas se ele não finalizasse a sua caminhada na cruz, não haveria, com certeza não teria havido nenhum real motivo dele vir à terra. Jesus veio à terra para morrer na cruz e tomar o nosso lugar. Porque hoje, se você crê em Jesus, se você crê no coração que ele é o Filho de Deus, e com a sua boca você confessa que ele ressuscitou pelo poder de Deus dos mortos, a Bíblia diz que você é salvo. Através de Jesus nós somos salvos. Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela fé em Jesus, pela graça de Deus. Mas, querido, entenda bem, momentos antes dele chegar no ponto principal da vida dele, ele entra numa batalha muito grande. Você leu comigo, a Bíblia diz que ele diz: a minha alma está profundamente angustiada. Aquela luta que Jesus estava enfrentando no Getsêmani é a luta, é claro, proporcionalmente. É uma luta que acontece conosco no dia a dia muitas vezes. Porque a carne de Jesus tremia e não queria ir para a cruz. A carne, porque ele veio e ele se dispôs da glória
da sua divindade. E ele estava aqui como um de nós. E essa luta que ele teve com a sua carne é a luta que muitas vezes nós temos, da nossa vontade com a vontade de Deus. Irmãos, fala a verdade. Às vezes tem situações que você sabe, Deus já falou com você na palavra, você já teve o entendimento, você já teve a luz, você sabe o que você tem que fazer, mas às vezes você diz, pastor, às vezes é uma luta para eu vencer a mim mesmo. Jesus, ele reconhece para os discípulos, eu estou com uma tristeza profunda, fiquem aqui comigo. Irmão, sabe que Deus me falou hoje de manhã? Que toda vez que Deus tem algo muito grande para acontecer na tua vida, os momentos que antecedem essa grande revelação de Deus, ou essa grande obra de Deus, ou essa grande bênção que Deus há de trazer sobre a nossa vida, os momentos, sabe, as semanas que antecedem, às vezes até, de certa forma, até meses, que antecede algo que Deus vai fazer, que vai mudar a tua história, e muitas vezes a história até de alguém da tua família. Irmãos, muitas vezes nós travamos numa batalha muito grande aqui dentro. Ou será que só eu já senti vontade de desistir? Ou será que só eu em algum momento achei que não ia dar? E quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas se a nossa decisão é segurar nas mãos de Deus e se submeter ao senhorio dele, fazendo a sua vontade, logo que passa aquela tempestade, de repente você entende, meu Deus, eu não estava conseguindo ver. Veio uma pressão tão grande para eu parar, para eu desistir, para eu não fazer a vontade de Deus, mas a minha, ou às vezes até de alguém. Mas, glória a Deus que eu me apeguei em Jesus, porque lá na frente, você consegue entender que era aquilo que o inimigo não queria que você tomasse posse. O diabo sabia que se Jesus fosse para a cruz, haveria uma mudança radical no futuro da humanidade. Irmãos, hoje, Jesus é a esperança para todos que estão perdidos. A pessoa pode estar no fundo do poço, se ela ouvir falar desse Cristo. Se alguém falar desse Cristo crucificado, que morreu por ela, por amor, e ela abrir o coração para esse Jesus, ela pode ser desprezada pela sociedade, ela pode ser marginalizada pela própria família. Se essa pessoa abrir o coração para Jesus, Jesus entra e transforma a vida dela e faz dela uma nova pessoa. O diabo sabia disso. Por isso que houve uma luta muito grande interior. Olha o que a palavra de Deus diz, versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus, ele ora 3 vezes, querido. Estava acontecendo algo ali ou não? É claro que estava. Ele sabia qual era a vontade do Pai. Ele sabia qual era o propósito do Pai.
Ele sabia que ele teria que entrar no propósito do Pai, se submeter à vontade do Pai. Mas, querido, a carne não queria. Irmãos, a nossa carne, ela vai fazer de tudo para que nós façamos a nossa própria vontade. Você sabe por que às vezes é difícil fazer a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus vai tirar você da sua zona de conforto. Fazer a vontade de Deus vai fazer você sair do controle da situação. Você vai precisar confiar em Deus. Você vai precisar acreditar que a vontade de Deus realmente é melhor do que a sua. E por isso, você vai descansar que se você está fazendo a vontade de Deus, e Deus está no comando, Deus está controlando todas as situações, você vai precisar descansar. Que ainda que aparentemente você não tenha feito a escolha certa, você vai ter que descansar. Que no final, não só você, mas todos em sua volta vão ter que reconhecer que a vontade de Deus foi melhor para você. É uma luta, querido. Jesus ora pela terceira vez. Se o Senhor pode, passa de mim esse cálice. Quantas coisas, irmão, seja sincero, olha para mim aqui. Vamos conversar um pouquinho aqui. Quantas coisas que você já viveu, que se você pudesse voltar, você não enfrentaria. Seja sincero. Será que é só eu? Houston? Marte? Alô, Terra? Hein? Só eu? Quem já viveu situações que se você pudesse não teria vivido? Todos nós. Mas posso ser sincero para você, dependendo da ótica que você tiver. Porque a ótica certa é a ótica da palavra. Dependendo da visão que você tiver, você vai ter que reconhecer, pastor, mas foi bom. Na hora eu não queria. Foi difícil. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que eu aprendi algo. O problema é quando a gente vive várias situações e não aprende. A tendência é que volte novamente aquilo. Mas quando nós aprendemos, irmãos, sabe o que acontece? Nós crescemos. A nossa estrutura é fortalecida. E Deus pode agora confiar coisas maiores na sua vida. Porque você venceu. Jesus ora 3 vezes. Se o Senhor pode, passa de mim esse cálice. Irmãos, eu sei que tem coisas na nossa vida que se você pudesse, você fala assim, ô Jesus, alivia essa aí, por favor. Passa de mim isso aqui. Não, isso aqui não dá, eu não quero. Não, irmão, não tem como. Se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, você vai enfrentar. Mas fique em paz. O Senhor estará contigo em todo o processo. Fique em paz. Continuando. Versículo 45. Depois voltou aos seus discípulos e disse-lhes, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Sabe algo que Deus, de manhã eu não falei muito sobre isso, mas eu queria falar agora. Sabe o que Deus me mostra aqui? Existem lutas que por mais que você tenha pessoas, os discípulos que estavam com Jesus eram homens de Deus? Quem acredita que eles eram homens de Deus? Eles eram homens de Deus. Provavelmente estava ali quem? Pedro, Tiago e João. Os discípulos que andavam bem próximos de Jesus. Irmãos, por mais que você tenha pessoas de Deus em sua volta, haverá lutas na tua vida, que é você e Deus. Que a pessoa pode estar até junto com você, mas você sabe que aquilo ali é contigo. Você diz, não, aqui é eu e Deus. E glória a Deus, que é você e Deus. Porque você está com aquele que é todo poderoso. Aquele que é grande, você pode confiar nele. Mas a verdade é essa, querido. Vai ter situações que não é que você vai estar sozinho,
Mas às vezes aquelas pessoas que estão em sua volta, elas vão estar em outra sintonia. Muitas vezes elas não vão, não é que é má vontade. Você acha que os discípulos falaram assim, vamos orar o quê? Vamos dormir? Não. Talvez eles estavam até sentindo um pouco a pressão daquele momento. Não é que as pessoas não amam você, não é que as pessoas não se preocupam com você, mas vai ser difícil elas até entenderem o que você está vivendo, porque o que você está vivendo é você que está sentindo na sua pele. Mas a nossa alegria, e glória a Deus, aleluia, a minha fé é que esse Deus sempre está conosco. Mesmo quando aparentemente, mesmo rodeado de pessoas, a gente se sente sozinho. Mesmo quando aparentemente você se sente sozinho. Jesus está com você. Jesus orou pela terceira vez. Senhor, seja feita a tua vontade. Irmãos, quando ele entendeu, ou melhor, no momento em que ele vence a sua carne, ele levanta e diz, vamos. Deixa eu falar uma coisa para você, tem coisas na sua vida e na minha, e eu já vivi isso. E é duro eu falar isso como pastor para você. Você já viveu situações que você teve que enfrentar. Deixa eu te falar uma coisa, você vai viver outras, não iguais. Está amarrado, pastor? Não, está amarrado com arame isso aí, irmão, não está amarrado não. Ué, tudo faz parte de um processo de muitas coisas na minha vida. Só que Jesus entendeu. A carne dele foi vencida. Vou fazer a vontade de Deus. Levantou e disse, vamos. E ele enfrentou a cruz. Seja sincero, quem viu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Quem viu? É um filme forte, não é, pessoal? É verdade ou não é? Aquela cena da cruz é uma cena, meu Deus do céu. Não tem como não chorar. É verdade ou não é? Jesus ali crucificado, ensanguentado. Mas seja sincero, quem viu o filme, qual cena que, para você, eu vou falar a minha, né? Qual cena que mexeu mais com você? Cristo crucificado ou Cristo ressurgindo? Irmãos, eu não sei você, a cena da cruz é forte, mas ela não mexeu tanto comigo. Quando eu vejo aquela pedra removida e ele saindo, não mais com aquele sangue, mas glorioso. Irmãos, olhe para mim aqui, nessa noite eu quero ser um profeta sobre a sua vida. Que tudo que você possa estar vivendo, de luta, de batalha, tudo que você possa estar enfrentando de dor, isso não vai poder se comparar com a glória que Deus há de se revelar na tua vida depois disso. Principalmente se você se mantiver firme com Jesus. Eu creio de todo o meu coração. Às vezes a gente está no meio de uma luta, de uma batalha, num deserto, num vale, às vezes gigante se levantando, e parece que aquilo nunca vai passar. Vai passar, se você ficar firme com Cristo, segura na mão dele, não esquece da promessa, da palavra, daquilo que o Senhor já disse para você e tem falado. Segura firme com Jesus que isso vai passar, e a glória que há de ser revelada não vai poder ser comparada com isso que você viveu, pelo contrário, a glória vai ser maior. E você diz, pastor, mas eu tenho chorado muito. Eu tenho chorado tanto que parece às vezes faltar lágrimas. Fique em paz. Você ainda vai chorar mais um pouco, mas vai chorar de alegria. O choro da vitória. O choro da conquista. De ver, talvez, pessoas até da tua família, que você ora tanto, você intercede, e às vezes você é atacado. Fique em paz. Quando você vê essas pessoas se rendendo a Jesus, tudo aquilo que você passou vai ficar para trás. Jesus ressurgiu do sepulcro e agora glorioso. A morte não pôde parar ele. Ele ressuscitou. Ele está vivo aqui nessa noite. Mas sabe por que ele pôde provar do poder da ressurreição? É porque ele não fugiu da cruz. A nossa vontade é fugir da cruz.
Inventaram até um ditado, né? Tá fugindo de mim, pastor. Igual o diabo foge da cruz. A grande verdade é que nós não queremos enfrentar a cruz. A cruz representa a morte do meu eu, a morte do meu ego, a morte da minha vontade. Lá na cruz, Jesus não pergunta se o Senhor puder, passa de mim esse cálice. Porque na cruz ele bebe do cálice. E assim é você, assim sou eu. Para experimentar do poder da ressurreição, eu tenho que estar disposto a experimentar a morte na cruz. A morte da minha vontade, do meu querer. A morte dos meus planos, dos meus projetos. E quando eles morrem, eles dão lugar para os projetos de Deus e planos de Deus para a minha vida. Jesus só pôde fazer essa obra de restauração foi porque ele venceu a sua vontade. E é a sua e a minha vontade que são as maiores inimigas da vontade de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu creio que nesses dias, Deus quer transformar os nossos desafios em testemunhos de milagres. Eu creio nisso. Pastor Kleber falou isso para mim esses dias agora. Pastor Kleber de Jesus. Eu falei para ele dos desafios que nós estamos almejando. E ele falou assim, ó, Deus vai transformar os desafios de vocês em testemunhos de milagres. Falei, amém? Glória a Deus. Recebe isso aí na sua vida também. Deus vai transformar desafios em testemunhos de milagres. Agora, querido, você precisa tomar uma decisão. Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Vamos passear um pouquinho na Bíblia? Vamos? Se você tiver dificuldade para ficar mexendo na Bíblia assim, pega caneta e papel, anota o versículo. Se, pastor, hoje eu vim despreparado, não trouxe papel e caneta. Anota aí no bloco de nota do tablet, do celular. Não, pastor, eu nem tablet eu não vim, eu vim a cavalo, glória a Deus. Então você faz o seguinte, pede o irmão do lado para anotar, tá bom? Ó, vamos passear na Bíblia agora, tá bom? Vamos lá. Mateus 7:21. Eu vou ler todas na NVI. Mateus 7:21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A sua vontade pode roubar a salvação. Porque entenda bem, presta atenção. Pastor, eu entreguei minha vida a Jesus. Glória a Deus, você tem que permanecer em Jesus. Por quê? Você entregar a vida para Jesus e Jesus já te levar, glória a Deus, já pensou? Outro dia eu falei isso aqui, não falei? Pastor faz um apelo, vem. Quem vai entregar a vida para Cristo hoje? Então vem que eu já vou orar para você morrer já e você já vai para o céu. Não, aí não, pastor, aí não. Não, mas isso é maravilhoso. Eu entrego a minha vida a Cristo, eu vou para o céu. Não, eu entrego a minha vida a Cristo, mas eu volto a ter que conviver no mundo. E é aí que está o negócio. Esse que é o problema. Eu volto a ter que conviver no mundo com tentações que querem me fazer cair nas coisas que eu vivia antes. Então, não adianta só entregar a vida para Jesus. Você tem que permanecer em Jesus. Não adianta você ser salvo, você tem que permanecer salvo. Porque eu creio que a palavra de Deus, acima de tudo, é assim. O apóstolo Paulo, ele escreve recriminando essa doutrina, que uma vez salvo, salvo já é. Então eu posso viver pecando. Não. Você entregou sua vida a Cristo, permaneça com Cristo. Você foi salvo em Jesus, permaneça com a sua salvação. O que a Bíblia diz? Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. É muito sério isso. Você entregou sua vida a Deus, permaneça em Deus. Mas olha o que a Bíblia diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Querido, é maravilhoso. Eu entrei aqui, a atmosfera de adoração estava maravilhosa. Mas a grande verdade é uma só. Não adianta você ficar aqui Senhor, 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 se quando você sai por aquela porta, você faz a sua vontade e não é de Deus. Não, pastor, é do meu jeito. Não, então está errado.
Não é do seu jeito. Não é do meu, querido. É do jeito do Senhor. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Então, verdadeiramente, aquele que vai entrar no céu não é o que canta, não é o que carrega uma Bíblia. Não, pastor, agora eu sou cristão, aleluia. Paz. E aí, paz? Sou de Jesus agora, aleluia, ó, fala aleluia. Glória a Deus. Irmão, você pode ter roupa de crente, Bíblia de crente, você pode falar igual crente, e você pode ir para o inferno, crente. E quente ainda. A verdade é essa. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade. Você sabe o que esse texto continua dizendo? Que muitos naquele dia dirão o quê? Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome fizemos várias maravilhas. Fala a verdade. A começar por aqui, né? Não adianta tirar um... Não, é aqui. A começar por aqui. Hoje, no Brasil, você liga a televisão, o que não falta é milagre. Só que não é isso que vai determinar se haverá salvação. Eu posso ser muito usado por Deus, mas ainda assim, eu posso fazer a minha própria vontade. Mateus capítulo 12, versículo 50. Mateus 12, 50 diz assim: pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus estava pregando numa casa. E de repente chega Maria e os filhos dela. Porque, eu não sei se você sabe, Maria, quando o anjo Gabriel foi até ela era virgem. Mas depois que ela deu à luz a Jesus, ela gerou filhos com José. Então Maria não é mais virgem, amém, queridos? Aí chega Maria com os filhos dela. E já chega atrasado, o culto já tinha começado. Aí chega, o culto já começou, chega e ainda vai lá na porta. Obreiro, você não está vendo quem eu sou, não? Sou Maria, mãe de Jesus. Dona Maria, tudo bem com a senhora? Tudo bem? Entrega esse bilhetinho lá para meu filho. Fala para ele que eu estou aqui. Foram lá pegar, deram o recado para Jesus. Tua mãe e teus irmãos estão aí. Ah, irmão. Irmão, você dá a bola fora com Jesus é complicado. Irmão, Jesus, ele nunca vai perder. Ó, olha para mim, escuta o que eu vou te dizer. Jesus nunca vai perder a oportunidade de te ensinar. Porque ele sabe que se você só cresce quando você aprende. Jesus para. O quê? Minha mãe? Meu irmão? Minha irmã? Aí Jesus olha para aquelas pessoas e fala assim, olha, minha mãe, meu irmão e minha irmã são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ser até membro de uma igreja evangélica, católica, não importa. Mas você só vai fazer parte da família de Deus se você fizer a vontade de Deus. Você sabe que um dia Jesus vai voltar e essa placa vai tudo cair. Você sabia disso? Talvez pode ser que tenha alguém aqui. Quando Jesus voltar, vai, não leva a placa, Jesus. Não vou levar não. Não vou levar a placa. Não tem placa, não tem nada. Vai cair tudo isso aí. Inclusive, quando Jesus voltar, eu vou deixar o Diego pastoreando aqui a Fádia. Amém, Diego? Você vai ser o pastor aqui, irmão. Hã? Vai junto? Quando Jesus voltar, o Márcio vai ficar aí, né, Márcio? Tomando conta tudo aqui, né? Arnaldo vai ficar lá na porta. Vai não, Arnaldo? Vai fazer segurança aí, não? Vai?
Lá no céu não vai precisar de segurança não, vai ficar só adorando, hein? Quem é que vai ficar feliz quando Jesus voltar? Diga amém. Eu não vou ficar feliz, eu vou feliz. Vocês vão ficar felizes aqui? A igreja vai ficar cheia, irmão. Quem vai ser pastor aqui? Pastora Luana vai ser? Vai pastorear aqui? Não? Irmãos, Jesus vai voltar. Jesus já está voltando. Mas só sobe com ele quem fizer a vontade dele aqui na terra. Amém? Mateus 21:31 diz assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Eu já preguei esse texto aqui um tempo atrás, lembra? Dos dois filhos. Você não precisa ler tudo agora, presta atenção aqui. Havia numa certa terra um pai que tinha 2 filhos e uma grande vinha. E um dia o pai levantou e falou para o primeiro filho: vem comigo trabalhar na vinha, vem trabalhar comigo na vinha. E o filho disse assim: tudo bem, pai, pode deixar, eu vou. Só que lá na frente, ele não foi. Desobedeceu o pai. Agora o outro, o pai virou para ele e falou assim: vem trabalhar com seu pai na vinha, vem trabalhar comigo na vinha. Ele disse: eu não vou. Mas lá na frente ele se arrependeu e foi. Irmãos, eu não quero entrar no entendimento que nós já ouvimos, mas eu quero dizer para você o seguinte: 2 coisas eu quero dizer para você. Essa parábola dos 2 filhos mostra que nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus. Mas a boa notícia, sempre há tempo. Enquanto há vida, ainda há tempo de se fazer a vontade de Deus. Você pode estar andando no caminho errado. Você pode estar andando no caminho para o abismo. Você pode estar caminhando para o fogo do inferno. Mas se você disser: eu não quero mais essa vida, eu não quero mais caminhar assim. Eu quero Jesus, eu quero paz, eu quero esse amor maior. Na mesma hora, você pode mudar de direção e caminhar para os braços de Jesus. Mas não é fácil fazer a vontade de Deus. O pai falou para um: vamos comigo. Ele disse: eu vou. Só que depois talvez ele pensou bem e não foi. Agora o outro disse: eu não vou. Mas se arrependeu e foi. Enquanto houver arrependimento, haverá salvação para todo aquele que crê. Amém? João 6,38 diz assim. João 6,38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que coisa linda, meu Deus. Jesus falando: eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, eu estava falando de manhã, falei de manhã isso. Existem muitas igrejas locais, que a igreja é uma só, a igreja de Jesus, amém? Mas existem muitas igrejas locais que eu me sinto muito à vontade. Por exemplo, quando eu vou na igreja da cidade, eu tenho pastores, amigos meus que já vieram pregar aqui, eu me sinto muito à vontade. Quando eu vou na igreja do povo, pastor Vande, pastor Diogo Dantas pregou aqui, eu me sinto muito à vontade. Quando eu vou na Poema, como eu sou muito bem tratado. Mas, querido, eu estou falando para você entender o que é fazer a própria vontade. Eu, mesmo sendo pastor, abaixo de Cristo, porque a Ele toda a honra e toda a glória, amém? Ele não divide a glória dele com ninguém. Se alguém quiser tomar, está perdido. Abaixo de Jesus, pela misericórdia de Deus, eu sou o pastor que vou responder por essas vidas a Deus. Mas eu não posso fazer uma igreja do meu jeito. Está dando para entender? Eu não posso. A igreja tem que ser do jeito de Jesus, não do meu. Tem muitas coisas, irmãos, que eu já quis fazer, e às vezes até já fiz, que hoje eu não faria de novo. Porque eu tenho aprendido a caminhar com Deus e entender.
para o reino de Deus vir, tem que ser feita a vontade de Deus aqui na terra, como é feita no céu. A mesma coisa, eu dei o cenário da igreja para você entender, mas na sua casa é a mesma coisa. Talvez na sua casa, não é porque você é o chefe da casa, ou você é perdoe a palavra, a chefa. Né? Não, não é porque não, eu que mando, eu que faço, eu que acontece. Não vai por esse caminho não, querido. Pelo contrário, já ensina para os seus filhos, para aqueles que já têm filhos e aqueles que ainda terão, já ensina para eles, olha, cada um tem a sua responsabilidade pessoal aqui. Mas a primeira e a última palavra sempre será do Senhor, aqui em casa. Ou seja, não é a minha vontade que vai prevalecer. Cadê os casais que estão aqui? Levante a mão, cadê? Meu Deus do céu, irmão, o que é isso? Cadê os casais apaixonados que estão aqui hoje? Você pergunta, cadê os casais? A irmã já vai assim, só Jesus. Uma luta. Não dei ouvido para minha mãe, deu nisso, né? Presta atenção. Você quer uma casa abençoada? Quem quer uma casa abençoada? Não é a sua vontade nem da sua esposa que vai prevalecer, mas é a vontade de Deus. É a vontade do Pai. Pastor, mas como que eu vou saber qual que é a vontade dele? Através da sua palavra. Pode ser um plano, Deus está falando aqui. Pode ser um plano muito abençoado que o seu marido está tendo, ou que a sua esposa. Mas se você perceber que isso está desalinhado com a palavra, não é para ter discussão, mas é para conversar. É para conversar e dizer, olha, você está querendo fazer isso, mas você sabe que a palavra de Deus não aprova. Se a palavra do Pai não aprova, é porque ele não aprova. A palavra dele reflete a vontade dele. Então você diz, não, mas é bênção de Deus. Vai ser bênção para nós. Não, mas está fora da palavra? Não entra. Porque tudo que você fizer, que a palavra de Deus não estiver na frente, Deus não garante você. Você está sozinho nessa. Jesus desceu dos céus, não para fazer sua vontade, mas a vontade do Pai. Diga graças a Deus. João 7,17. João 7,17 diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Fazer a vontade de Deus é uma decisão que nós temos que ter. Olhe para mim, às vezes, quando você decidir fazer a vontade de Deus, a sua família vai ficar contra você. Os seus amigos vão ficar contra você. Na verdade, você vai descobrir se realmente essas pessoas são seus amigos ou não. Quando você decidir contrariar elas por fazer a vontade de Deus. Só que aqui tem um mistério de Deus aqui, que eu quero que você tome posse no teu coração. Aqui está dizendo o seguinte, que se alguém decidir fazer a vontade de Deus, vai descobrir se o ensino vem de Deus ou se vem do homem. Ou se é algo, eu estou falando às vezes até uma coisa sua ali com Deus, uma coisa bem pessoal. Deus não vai deixar você confuso. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer quando você decidir fazer a vontade de Deus? A sua obediência total à vontade de Deus vai ser seguida de sinais de Deus, que vai comprovar para aqueles que estão em sua volta que você não estava fazendo algo de si mesmo, mas você estava seguindo uma direção de Deus. Deu para entender? Deu para entender ou não? Quando eu faço algo que eu não estou fazendo da minha carne, da minha alma,
mas eu estou tomando uma atitude mediante uma palavra que Deus me deu. Se foi Deus que me deu aquela palavra, eu não preciso provar nada para ninguém, se é de Deus ou não. O tempo, e às vezes até rápido, vai mostrar que você não estava na sua direção, mas na direção do Pai. Porque o próprio Pai vai cooperar a favor de você. Isso é bíblico. A Bíblia fala que tendo Jesus subido aos céus, os discípulos saíram pregando a palavra. E o Senhor ia confirmando a palavra que eles pregavam com os sinais que aconteciam. Deus sabe que para aquele que crê em Jesus, o sinal não é necessário para que você acredite na palavra. Porém, Deus sabe que tem pessoas em sua volta, às vezes até dentro de casa. Aliás, as lutas maiores que às vezes a gente enfrenta é na nossa casa. No ambiente, às vezes, familiar. Mas Jesus sabe que muitos às vezes estão dizendo para você: eu não acredito no que você está falando, isso é besteira que você está dizendo, você fala que você está sendo guiado por Deus, é mentira, você está de bobeira, você está de palhaçada. Você não tem que brigar para provar nada para ninguém. Fique firme na palavra que Deus te deu, que olha, Deus vai cooperar com os sinais, que até os incrédulos vão olhar e vão dizer: olha, realmente esse seu Deus aí é grande mesmo. Realmente, você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé. Porque você disse e Deus carimbou. E Deus assinou dizendo: Ele falou porque eu falei primeiro. Irmão, isso é muito sério. Por isso que a gente tem que ficar firme na palavra. Amém? Querido, olha o que a Bíblia diz. João 9,31 diz assim, já estou terminando, querido. João 9,31 diz assim: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve um homem que o teme e pratica a sua vontade. Preste atenção. Quando a Bíblia fala aqui que Deus não ouve pecadores, não é que Deus não dá atenção, Deus não quer nem saber dessa pessoa. Pelo contrário, Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Pecado é desobediência à palavra. Deus odeia. Eu sei o que a palavra diz a respeito de algo, e ainda assim eu decido fazer o contrário, estou pecando. E o salário do pecado é a morte. Mas quando a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores, entenda bem, Deus não pode atender aquele que não quer sair do pecado. Deus não pode atender, Deus não pode ajudar uma pessoa que não quer sair do erro. Ela sabe que está errado. Peraí, isso aqui está errado. Eu fui iluminado. Jesus usou alguém para falar, me mostrar na Sagrada Escritura que aquilo ali Jesus não se agrada, que aquilo ali não é bom, que Deus não quer, não é isso que Deus quer para mim. Não, mas eu vou fazer assim mesmo. A essa pessoa, Deus até ouve ela falando, mas Deus não pode fazer nada por ela. Porque a salvação só vai chegar aonde houver arrependimento. Amém, glória a Deus. A salvação só vai chegar aonde houver arrependimento, querido. E o arrependimento tem que vir acompanhado de uma mudança. Não, eu me arrependi, pastor. Você se arrependeu? Então nunca mais volte a fazer aquilo. Agora é o que a Bíblia está dizendo. Deus não ouve pecadores. Deus não pode ajudar uma pessoa que não quer sair do erro. Agora, querido, presta atenção. A Bíblia continua dizendo assim: mas Deus ouve o homem. O homem aqui é o ser humano. Homem, mulher, amém? Deus ouve aquele que teme a Deus e que faz a sua vontade. Irmãos, olhe para mim aqui. Eu sei que vai ter momentos na nossa vida, talvez você já viveu isso, que fazer a vontade de Deus vai fazer as pessoas
que você às vezes mais ama ficarem contra você. Mas fique firme. Deus tem um compromisso com aquele que obedece a Ele. Ah, mas se eu fizer isso aqui, pastor, eu vou perder meu emprego. Perco o emprego. Por não querer desobedecer a Jesus, que Deus te dará um emprego melhor do que esse. Ah, mas quando eu fui fazer um negócio, parecia uma maracutaia lá, pastor. Você sabe o que é maracutaia? Quem sabe o que é maracutaia? Do verbo maracutaia. E quem sabe que maracutaia, você sabe? É rolo, enrosco. Pastor, fui fazer um negócio. Não, mas faz um negócio assim, aquele jeitinho brasileiro. Opa, vamos quebrar isso em nome de Jesus? Se quando alguém falar para você negócio de jeitinho brasileiro, você fala, olha, eu sou brasileiro e comigo não tem esse negócio não. Não fala que é jeitinho brasileiro, porque não é todo brasileiro que é enrolado, não. Não, você viu que... Ah, mas se você não fizer, você vai perder. É pegar ou largar. Vai lá, vai ou não vai? Não, não vou. Se for para desobedecer o meu pai, o meu Deus, eu não entro. Ah, mas você vai perder um dinheirão. Você vai perder a oportunidade da sua vida. Se eu perder a oportunidade da minha vida, por amor a Jesus, o meu Jesus dará muitas outras oportunidades melhores do que essas. Porque Jesus garante quem honra Ele. Eu honro quem me honra. Deus não ouve pecador. Pessoa que quer permanecer no erro não tem como. Mas a pessoa que teme a Deus, que respeita a Deus, ou seja, eu não vou fazer isso, não é porque eu sou evangélico. Irmão, você falar que você é evangélico, meu Deus do céu, tem gente que se você falar para ela que você é evangélico, ela parece que ela prefere ver o diabo do que ver você. Porque quando você fala que você é evangélico, ela já lembra de um evangelho que passou na vida dela, sem vergonha. E ela já acha, ah, você é evangélico. Você é evangélico? Aí ela não fala nada, mas aqui dentro você, então você é daquele time lá? Querido, seja fiel a Deus, Deus tem compromisso com você. Amém? Efésios 5,17 diz, portanto, não sejamos insensatos, mas procurem, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente já sabe que é a vontade de Deus, mas tem muitas coisas que às vezes nós não sabemos. Nós temos que procurar saber qual é a vontade de Deus. Porque só a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pastor, eu estou em dúvida. O que eu faço? Não faz nada. Dobra o teu joelho e vai orar a Deus. Pai, eu devo fazer isso? É o Senhor que está me dirigindo? É o Senhor que está me direcionando? Realmente eu não estou agindo pela minha alma? Eu não estou agindo pela minha carne? Pai, eu não quero errar, eu não quero tropeçar, eu não quero perder o alvo. Fala comigo. Pastor, mas eu estou orando e Deus não falou nada, então espera. Mas não faça nada sem ter a certeza se aquilo é a vontade de Deus. Porque se você fizer algo em dúvida, é 99,99% disso não ser de Deus. Porque quando é algo de Deus, é algo que fica claro. Você entende, você compreende. Gera paz, gera alegria no coração. Deus nunca vai te guiar no caminho para angustiar o teu coração. O caminho pode ser estreito. O caminho pode ser apertado, mas nesse caminho você vai ter paz, porque o príncipe da paz vai estar junto com você. Então você pode ficar em paz, que Deus está contigo. A porta é estreita. Pastor, às vezes é difícil. Mas eu vou estar em paz. Estou na tempestade, Jesus está no barco. Rapaz, o dono de tudo está aqui. Estou no deserto, Jesus está comigo, fique em paz. Se tiver que tirar a água da rocha, Ele vai tirar. Se tiver que fazer o pão cair do céu, vai cair. Jesus está comigo. Agora, você pode entrar num paraíso, como Ló entrou. Se Jesus não está com você, aquele paraíso vai te dar muita dor de cabeça. E vamos ver se a gente termina, né, irmão?
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus? Que eu dê graças em todas as circunstâncias. Fala a verdade. O bolso está cheio de dinheiro. Aí é fácil glorificar a Deus, é ou não é? Aleluia, glória a Deus, oh glória. E em casa está uma paz tremenda. Vocês pegaram aí ou não? 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, eu não posso ser grato a Deus só quando as coisas estão correndo a meu favor. Se a tua gratidão é medida pelo tanto de boas situações que acontecem na sua vida, você vai viver murmurando. Existe uma marca naquele que é ingrato, ele é murmurador. Toda pessoa que é ingrata é murmuradora, reclamadora. Ó céus, ó vida, ó tribulação. A pessoa que é grata é fácil ver. Da boca dela só sai palavras de gratidão. Pastor, mas eu estou enfrentando o pior momento da minha vida. Como é que eu vou dar graças a Deus? Dê graças a Deus. Não pelo momento que você está enfrentando. Dê graças a Deus. Porque você crê que mesmo num momento tão difícil como esse, você pode ficar em paz. Porque Jesus está com você. E se Ele está com você, é garantia da vitória. Mas dê graça, aprenda a dar graça. Ou seja, um coração grato é um coração feliz, é um coração alegre, é um coração sarado. Oh, querido, não importa a dificuldade que você está enfrentando, não deixa ninguém roubar a tua alegria, não deixa ninguém roubar a tua paz, não deixa ninguém roubar a tua bênção. Fique firme. Deus sabe o que Ele está fazendo. Vamos ficar de pé? Para fingir que está terminando? Vamos. 1 de Pedro 4,2. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os seus maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Pergunta para o irmão do seu lado. Você sabe quanto tempo resta para você? Quem sabe? Irmãos, eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas uma coisa eu sei. Se eu for fazer a vontade dos desejos maus do meu coração, eu não vou conseguir andar com Ele. Irmãos, vai ter dias que vai ser uma briga dentro de você. A sua vontade é... Mas você sabe lá no teu espírito, não é isso que eu tenho para você, meu filho. Não é isso que eu tenho para você, minha filha. Aí o que você tem que fazer? Enfrentar a sua carne e dizer: não, eu não quero pecado, eu não quero a mágoa, eu não quero rancor, eu não quero ressentimento, eu não quero a tristeza, eu não quero ódio, eu não quero viver amargurado, amargurada, eu quero viver com Jesus. E o último versículo, não posso deixar de ler esse. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e 17, diz assim, preste muita atenção, esse é um ano de colheita, esse versículo se encaixa com o que estamos vivendo. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, olhe para mim aqui. Eu creio, esse ano, não importa o que as bolsas, os economistas, não importa quais são as previsões econômicas para o mundo ou para o nosso país. Não, mas agora o Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele tá fechando tudo. E agora, meu Deus do céu? Queridos, fiquem em paz. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua vida está nas mãos de Jesus. Agora presta atenção. Tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Sabe tudo aquilo que hoje você fala? Isso para mim é tudo. Quer ver? Eu tenho prazer nisso aqui. A minha alegria é isso aqui. É isso que eu gosto de fazer. Tudo isso vai passar. Vai passar tudo isso. Mas aquele que fizer a vontade de Deus. Sabe que eu gosto da tradução que diz assim: viverá para sempre. Queridos, esses dias eu escrevi um texto e eu mandei para algumas pessoas. A morte para quem não crê em Jesus é o fim. Mas para aqueles que creem, é o começo. Tudo isso aqui vai passar. Mas haverá uma vida eterna com Deus para aqueles que fizerem a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos.